o dia todo? Não, vai estar liberado. Eu vou deixar o dia inteiro liberado para vocês fazerem. Só que é o seguinte, começou a fazer, você tem 2 horas para terminar, que é o horário da prova, tá? Então, você não pode fazer durante o dia inteiro. A hora que você resolveu fazer, começou, tem que fazer, tá? Só estou abrindo o plano de ensino aqui. Então tá, a gente vai manter para o dia 24. Pessoal, então assim, ó, se vocês tiverem oportunidade de entrar agora lá no Aprender, avaliação 1 no Moodle, Aprender. Ainda não está programado ainda, eu vou programar aqui, vou colocar as questões. A gente vai ter 5 ou 6 questões, e são questões abertas, tá? E são questões referentes aos textos. Tem nada fora dos textos. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi? a prova vai ser para fazer a partir de quarta, 19 horas, até 19 horas do dia seguinte? Ou vai ser para fazer na quarta? Para fazer na quarta. Então, assim, eu já vou deixar ela. Vai ficar aberta a quarta inteira. Tá? Vou programar para ficar aberto de meia-noite 1 de quarta-feira até 11h59. Daí vocês entram a hora que vocês quiserem. E assim que vocês entrarem, vocês vão ter 2 horas para fazer. Tá? Eu vou programar, eu vou preparar a prova. E assim que eu fizer isso amanhã, eu mando uma mensagem para vocês com todas as instruções certinho para não ter erro. Tá bom? Alguma dúvida mais geral sobre isso, pessoal? Não? Então tá, basta estudar os 3 textos, focar nos pontos mais importantes, que são as questões para discussão, tá? Lembrar do que vocês responderam nos exercícios individuais. Vocês fizeram exercícios individuais para os textos. Ah, no aprender está programado até... Tá bom, obrigado. É porque eu fiz isso aqui um pouco na correria, mas já vou corrigir aqui agora. Ó. Avaliação 1. Bom, depois eu programo ela aqui direitinho. Senão vai perder um tempo aqui. Tá? Mas é na quarta, tá, pessoal? Quarta-feira durante... Viu, Arthur? Durante o dia inteiro na quarta-feira, tá? É que eu coloquei errado dia 25. Até as 23h59 do dia 24. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida com relação a isso? Tá, então hoje, Professor, diga. a nota sai na hora, né? Depois que você já termina, ele já registra ali, né? Já sai na hora, Ah, sim. Bom, eu acho que eu posso programar isso. Não, questão aberta não. Bom, foi uma boa pergunta, viu, cara? Eu já fiz essa prova, mas eu acho que ela foi questão fechada ou questão aberta? Bom, enfim, amanhã eu mando um e-mail para vocês com todas as instruções, tá? Ok, obrigado. Beleza, Roberto. Professor, e quanto à avaliação do exercício individual da semana passada e o em grupo? O senhor vai liberar as notas quando? O senhor já tem uma previsão? Pois eu não tive tempo para fazer esse final de semana, mas durante essa semana eu corrijo e libero para vocês. Tá? Pessoal, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá bom? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês com relação à atividade em grupo. A gente vai fazer uma atividade em grupo hoje sobre políticas públicas. Na aula passada eu perguntei para vocês se o tempo estava ok. Geralmente a gente termina aí perto das 8
Daí eu libero vocês para ir para os grupos, vocês fazem e me entregam até o final do dia. Mas algumas pessoas depois reclamaram que não está dando tempo, que está puxado, tem outras disciplinas. Eu queria saber a opinião de vocês. Está dando tempo? Vocês precisam de mais tempo para entregar a atividade em grupo? Ou dá tempo tranquilo de vocês fazerem? O que vocês acham? Professor, assim, aquela primeira que a gente fez, eu achei que o tempo ficou tranquilo, mas depois o senhor falou, né, assim, do nível das atividades, e aí, assim, a gente caprichando mais, o tempo não foi suficiente, né, pelo menos no meu grupo, assim, a gente ficou mais tempo fazendo, né. Aí, assim, como sugestão, eu pensei também, assim, se o senhor quiser, da gente poder, assim, se puder, já colocar as questões, talvez, no dia, assim, antes da aula, entendeu? Que aí a gente já pode dar uma olhada, já pode ler, e aí quando juntar o grupo, a gente só junta, né? Assim, conversa as ideias, né? E aí já monta, assim, direto, não tem que ficar ainda procurando, pesquisando, entendeu? Assim, pelo menos para mim também eu já vejo que facilita, entendeu? Entendi, Danilo. Legal. Tá bom, então a gente vai fazer isso, cara. Eu vou disponibilizar para vocês essas questões no início do dia, tá? Para vocês já poderem ir acessando e dar uma olhada. E eu vou deixar que vocês entreguem isso até o final até amanhã à noite, então, tá? Então vocês vão ter mais um tempo aí para vocês trabalharem com mais calma, tá? Beleza, tá ótimo, professor, muito obrigado. Beleza? Porque a ideia, na verdade, aqui não é pressionar vocês para vocês fazerem. Eu quero um trabalho de qualidade, né? Então, se precisa de mais tempo, não tem problema nenhum. É porque a gente está em casa, né? A gente pode aproveitar melhor nosso tempo. Então tá, combinado então em relação a isso. Se vocês observarem, eu já até alterei a atividade em grupo. No aprender já está alterado já. Então vocês podem entregar até amanhã. Só lembrando, eu vou pedir para todo mundo alterar, todo mundo entregar, tá, pessoal? Não esqueçam de todo mundo entregar. Essa vai ser a terceira atividade em grupo. Então já vou disponibilizar também a atividade em grupo 3. Pronto, pessoal, já mandei a atividade em grupo 3. Tá no Aprender também. Coloquei um Word para vocês já aproveitarem o documento, tá? Uma atividade em grupo para o dia, para amanhã à noite. Pessoal, vamos lá, terceiro texto. Esse texto é bem tranquilo. Então, a gente falou primeiro do que é administração pública, como é que ela está formada, como é que ela está estruturada, como é que ela está dividida, né? Quais são os conceitos de administração pública, especialmente a administração pública brasileira. Falando bastante disso no primeiro texto. Depois nós falamos de uma perspectiva histórica, ou seja, como é que a administração pública brasileira surgiu e como é que ela evoluiu ao longo do tempo. E principalmente nós falamos das reformas que foram feitas na administração pública ao longo do tempo. Falamos também que foram 3 reformas as mais importantes e que vocês precisam compreendê-las, principalmente as propostas e as consequências de cada uma delas, né? A reforma do Estado Novo, depois a reforma de 67 no governo militar, e por último a reforma gerencial, a reforma Bresser, de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. É importante vocês compreenderem essas 3 reformas para poder compreender o que é a administração pública brasileira hoje. Então, hoje, a gente vai falar de um outro tema muito importante, que é a atuação da administração pública.
Como é que a administração pública age? Como é que ela funciona? Como é que ela atua? A gente já sabe o que é, a gente já sabe como é que foi formada e como é que mudou. Agora a gente quer saber como é que ela atua, quais são os mecanismos que ela utiliza para atuar, como é que ela funciona. Bom, ela funciona de várias maneiras. Por meio de serviços públicos, por meio de legislações, né, por meio de muitos atos, mas principalmente por meio das políticas públicas. E esse texto aqui, ele traz uma ideia geral sobre o que é ou o que são as políticas públicas. Política pública é uma área muito importante dentro da administração pública, né? Tem todo um estudo sobre política pública, principalmente sobre o ciclo de políticas públicas, que embora não seja um tema específico aqui da disciplina, a gente vai estar falando nisso o tempo todo e a gente vai vocês precisam compreender o que é isso, tá? Então, logo no início do texto, o texto é um livro, né? Políticas Públicas e Gestão Urbana e Desenvolvimento Local, da Luciana Lima e do Luciano Dascenzi. E esse texto é muito legal porque eles trazem de uma maneira muito didática o que é política pública, né? Eles explicam o que é política pública de uma maneira muito didática. O que é importante vocês entenderem nesse texto aqui? Primeiro, os conceitos de política pública, né? Então, o que é política pública? Isso é importante vocês entenderem. Eu sugiro que vocês utilizem aí as questões do exercício individual que eu passei para vocês, né? Tem questões ali que podem ajudar vocês. Essas questões desses exercícios, elas podem ser repetidas nas provas, viu, pessoal? A ideia do exercício é justamente esse, para vocês terem uma noção do que será perguntado para vocês nas provas. Então, a primeira coisa é vocês entenderem os diferentes conceitos de políticas públicas e algumas coisas que envolvem esses conceitos. Isso é importante. Os autores já trazem isso logo no início do texto. Aí na página 36 já começam alguns conceitos, né? O que é política pública, ou o que são políticas públicas. O autor diz que a resposta para a pergunta por que o Estado faz políticas públicas, por que o governo elabora e implementa políticas públicas, a resposta para isso é mudanças sociais. Ou seja, existem vários problemas e a gente precisa enfrentar esses problemas. E hoje, no trabalho em grupo, eu vou pedir para vocês apontarem um problema social. Não sei se vocês já abriram aí o documento, mas todo o trabalho da atividade em grupo de hoje, ela parte de um problema social. Qual o problema social? Qualquer um que vocês imaginarem, o que vocês acharem que é mais relevante, que é mais importante, né? O que mais tem problemas sociais, para todo lado. A gente está cheio de problemas. Tem muitos problemas. Problema de saúde, problema de educação, problema de transporte, problema de segurança pública, problema de alimentação, problema de justiça. Sim, são tantos problemas, né, que a administração pública acaba não conseguindo lidar com todos eles. Quero que vocês apontem um problema específico e criem uma política pública para enfrentar esse problema. Então, bem na linha dessa definição que ele traz, né, que eles trazem. Né? Política pública serve para promover mudanças sociais. Então, como é que eu mudo aquela realidade em que prevalece determinado problema? Como é que eu resolvo isso? Bom, não vou dar exemplo de problemas sociais, porque todo lado que vocês olharem, vocês vão encontrar problemas sociais. Quero que vocês sejam criativos para pensar em alguma coisa que pode ser resolvida por políticas públicas. Uma outra definição de políticas públicas que os autores traz, de acordo com Miller e Surel, eles colocam aí também na página 36. Pessoal, se vocês quiserem me interromper, perguntar, falar alguma coisa, fique à vontade, tá?
Política pública é um processo pelo qual são formulados e implementados programas de ação pública, coordenados em torno de objetivos específicos. E esses objetivos, eles são alinhados a problemas sociais, né? Então, a política pública ela só é criada para resolver determinados problemas. Então, políticas públicas refere-se ao processo de construção de intervenções junto à realidade social, por meio de instrumentos considerados adequados. Intervenção junto à realidade social. É esse o exercício hipotético que eu quero que vocês façam na atividade em grupo, tá? Uma intervenção em uma determinada realidade social. Pode ser alguma coisa aí perto da casa de vocês, algum problema que vocês observam, algum problema na universidade, algum problema nos hospitais, algum problema de segurança, qualquer coisa que vocês perceberem que pode ser enfrentado e tratado por meio de políticas públicas. Políticas públicas e mudança social. Uma outra definição, dessa vez de Souza, políticas públicas é colocar o governo em ação e analisar essa ação. Agora, muito importante, viu, pessoal? A literatura reconhece também que algumas omissões ou não ação também é política pública. Alguns governos preferem não fazer nada de maneira deliberada. E não fazendo nada, isso tem várias consequências na sociedade. E se é deliberado, se fazer nada foi definido, foi escolhido de maneira deliberada, isso sim constitui uma política pública. Então, a política pública não é só ação, ela pode ser omissão também. Pessoal, está claro isso? Ou vocês têm alguma dúvida ou não concordam com isso? Então, o simples fato dos governos cruzarem os braços já é uma política pública, é isso? Se eu perguntar isso na prova, vocês conseguem justificar bem? Por que a omissão pode ser uma política pública? Alguém responde? Ação é fácil da gente entender, né? Você fala porque não há necessidade do Estado atuar em determinado problema. Ou no ranking de problema esse não foi colocado como uma política de Estado. Não, na verdade, assim, a gente tem um problema. O Sim. problema está colocado, existe problema, né? E os governos ou os gestores das políticas públicas deliberadamente escolhem não fazer nada ou se omitir em relação a esse problema. Professor, Oi? será que seria relacionado com os interesses, por exemplo, que o governo está querendo ver na sociedade ou grupos de interesses, por exemplo, assim? Aí eles simplesmente não fazem nada e esperam o que eles estão querendo normalmente que aconteça na sociedade para ter efeitos, né? Pode ser negativos ou positivos, não sei. É o Eric que está falando? Sim. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Existem interesses, sempre existem interesses. Existem grupos de pressão, né? Sempre existem. Então, quando o governo, por exemplo, decide não fazer nada em relação a determinado grupo social, isso é uma política pública. Então, por exemplo, imagina que um governo assume e não tem nenhuma política pública, nenhuma, nada, 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 para enfrentar, por exemplo, violência contra a criança. Nada, não tem nada, não faz nada. Ou tudo que tem, para. É uma omissão completa. Isso é uma política pública, porque existe, no fundo, um interesse para não agir diante de tal problema. É quase que se considerar que aquilo nem problema é. Ou seja, violência contra as crianças não é um problema. Então deixa do jeito que está. Viu, Era? Tem interesses e tem grupos de pressão por trás. Isso envolve quase todos os tipos de problema que a gente puder imaginar. Então, a política pública não é só ação, ela é omissão também.
A Júlia coloca aqui, aceitar o risco de continuar com o problema? Também, muito bem colocado, Júlia. Às vezes você tem recursos limitados e você deliberadamente escolhe investir os recursos que você tem para resolver determinado problema e deixar o outro de lado. É assumir um risco, né? Vamos enfrentar o problema mais grave e deixa o outro para lá. Então, a omissão em relação àquele outro problema é uma política pública. A escolha de focar só em um dos problemas e deixar o outro ou os outros para lá é uma política pública. Tá bom, Júlia? Então, a política pública ela acaba sendo uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, né? Agora, definir o que é um problema público é um negócio complicado também, né? Se você define mal o problema, a política pública ela vai ficar errada também, né? A construção da política pública ela não pode partir de um problema mal definido. E o que para alguns pode ser problema, para outros pode não ser, né? Como resolver isso na sociedade? Né? Questões ideológicas, questões ideológicas são muito importantes nessa questão dos problemas. Por exemplo, pessoal, a questão do aborto. Para um grupo da sociedade, o aborto é um problema, que precisa ser enfrentado. É um problema que precisa acabar. Né? Para um outro grupo da sociedade, é uma solução, não é um problema. Ou seja, as mulheres precisam ter condições de decidir se elas querem fazer aborto ou não. Qual o lado que está certo? É um problema ou não é? Né? Então, assim, nunca é simples. Essas discussões nunca são simples. Daí envolve o que o Era disse. Grupos de pressão, grupos de interesse, quem fala mais alto, quem tem mais poder de barganha, quem tem mais influência no governo. A base ideológica do governo e dos governos influencia muito nisso. Ok? Na página 38, tem uma imagem bem simples, uma figura bem simples, políticas públicas e políticas governamentais. É só para lembrar, pessoal, que existe uma diferença entre esses dois termos. Geralmente as políticas públicas, elas são políticas de Estado. Elas independem do governo. Entra governo e sai governo, aquelas políticas se mantêm, porque elas são de Estado. Estão na Constituição, ou são leis regulamentadas visando atender alguma coisa que está na Constituição, algum pacto social. Então entra o governo e aquelas políticas continuam. Por exemplo, existe uma política pública no Brasil de planejamento estratégico, que é o PPA, Plano Plurianual. É uma política pública de Estado, porque todos os governos que entrarem precisam elaborar o PPA, assim como a LOA, a Lei Orçamentária, né, e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. São políticas públicas de Estado, não de governo. Tanto que o PPA ele começa no meio de um governo e termina no meio do outro. Né? Isso envolve também governos estaduais e governos municipais. Tá? Tem políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo. Tem algumas políticas públicas que alguns governos adotam assim que o outro governo entrar, se um outro governo for eleito de uma posição contrária, de um partido contrário, boa parte das políticas são descontinuadas. Não, isso não interessa mais. Cancela isso. A gente não concorda com isso. E começam com outras. As políticas públicas de Estado, elas são mais perenes, elas perduram. Tá claro isso, pessoal? Tem alguma dúvida em relação a isso? Aí ainda na página 38, os autores eles trazem os elementos que podem ser utilizados para a gente definir políticas públicas, né? São 5 elementos. Na figura 3, tem o processo, ou seja, a definição do problema, né? O processo junto com a finalidade. É a definição do problema, a análise das alternativas, a escolha de qual das alternativas é mais adequada,
para depois se passar para a formulação e para a implementação das políticas, né? É o elemento que os autores chamam de substância. Essa substância, que são os valores, as ideias e as visões de mundo, elas variam de acordo com o governo, principalmente com a ideologia política dos governos que estão no poder. Tá? Essa substância ela varia. Por quê? Porque as pessoas têm valores diferentes, as pessoas têm ideias diferentes, visões de mundo diferentes, as pessoas discordam. Por exemplo, como é que a gente vai lidar com o problema da insegurança pública? Como é que a gente, num extremo, existe um grupo que tem uma visão de mundo, valores que dizem o seguinte: olha, para a gente lidar com o problema da insegurança pública, o que a gente precisa fazer é elaborar políticas sociais que vão combater a desigualdade social no país, que vão dar oportunidade para as pessoas carentes, que vão tirar as crianças da rua e colocar nas escolas, que vai ter escola integral. Essas pessoas elas vão receber oportunidades para não entrarem no crime, etc, etc, etc. Essa é uma abordagem. No outro extremo, você tem grupos de pessoas com outras ideias e visões do mundo que dizem o seguinte: não, isso aí não dá certo, não. O que a gente tem que fazer para acabar com a insegurança pública é exterminar os bandidos. Vamos aparelhar as polícias e vamos exterminar os bandidos, né? Vamos fazer políticas públicas de repressão, políticas públicas que vão combater os bandidos como? Da mesma forma, é, com fogo, né? Vamos revidar, né? Então, assim, qual que está certo e qual que está errado? Qual política pública que deve ser implementada nesse caso? É muito difícil da gente saber qual delas, né? Qual que vai funcionar, qual que não vai. Se no primeiro caso, de políticas sociais, parece muito mais sensato do que no segundo, a solução ela é muito demorada, né? Ela leva tempo. Porque imagina, investir numa criança hoje para que ela não entre no crime daqui 10, 15, 20 anos. Então tem que esperar 20 anos para essa política pública surtir efeito, é isso? Por outro lado, né, exterminar os bandidos, né, isso é algo que pode ser feito de uma hora para outra, né? Mas resolve? Resolve o problema da insegurança? Então, assim, para qualquer problema público que você imaginar, você vai ter lados opostos, visões de mundo diferentes, valores diferentes sobre qual deve ser ou qual deveria ser a solução mais adequada. Então, essa é a substância que os autores dizem. Depois tem a dinâmica, né? Que é a interação e conflito entre os autores, que o Era já disse também aqui, antecipou, falando dos grupos de interesse e os grupos de pressão que existem dentro de uma sociedade. E é normal e é até saudável que isso exista dentro de uma sociedade, né? As pessoas acham que determinado problema tem que ser resolvido de um jeito ou de outro, né? Então, esse conflito que existe entre os atores, isso é normal numa sociedade diversificada e democrática, né? Isso é salutar, é saudável que isso aconteça, né? Essa discussão, né? Então, em determinados momentos daquela sociedade, prevalece mais uma ideia, em outros momentos prevalece outra, e essa prevalência dessas ideias influencia diretamente nas políticas públicas, né? Porque se a gente tivesse recursos infinitos, pessoal, gente infinito, estrutura infinita, tudo infinito, a gente poderia criar políticas públicas para todos os problemas que existem. Várias políticas públicas para cada problema. Só que a gente não tem, né? A gente precisa escolher qual deles que a gente vai enfrentar. Porque os nossos recursos são poucos, as pessoas são poucas, o tempo é pouco, né? Os problemas não esperam, eles vão se agravando, né? E alguns problemas são problemas seríssimos que influenciam na vida direta das pessoas, às vezes, como no caso de uma pandemia, né? São coisas que não podem ser esperadas, né? Mas é normal que existam esses conflitos. E por último, a questão da consequência, que transforma uma ordem social. Algumas políticas públicas, pessoal, visam apenas a manutenção da ordem vigente. Ou seja,
são políticas públicas que não foram criadas para resolver o problema. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem omissão, que é uma política pública, e a gente tem o que a literatura chama de políticas simbólicas. O que são as políticas simbólicas? São aquelas políticas que são feitas já esperando que não vão dar resultado nenhum. É mais como uma satisfação para a sociedade. Ah, eu fiz, mas não deu certo. Os governos fazem isso o tempo todo, né? Existem muitas leis simbólicas, muitas políticas simbólicas, né? Alguns, como exemplo, alguns municípios, alguns estados fizeram políticas públicas de lockdown para enfrentar a pandemia. Mas a gente viu que muitas delas foram simbólicas. Ou seja, o próprio Estado não exigiu que fosse cumprido, não fiscalizou, não foi atrás. Então é muito difícil que gere alguma consequência, né? Então, para efeito de consequências, a gente tem também as políticas públicas que não transformam nada, né? Mas, no geral, as políticas públicas são feitas para transformar a ordem local, regional e às vezes até federal, né? Depois eles trazem a diferenciação entre plano, programas e projetos, né? São níveis diferentes, né? Você tem um plano mais amplo, um planejamento mais amplo, como o PPA, por exemplo, o Plano Plurianual é um plano mais amplo, né? Dentro do PPA você tem uma série de programas, você tem um programa voltado para a educação básica, por exemplo, né? Tem alguns programas no PPA para educação básica. E dentro de cada programa você tem os projetos. Então, o que vai ser feito? O projeto diz o que vai ser feito. E dentro dos projetos você tem objetivos e você tem metas, né? As metas para serem alcançadas. Para você saber se alcançou ou não as metas, você estipula indicadores, né? Para você observar depois se atingiu aquilo que estava previsto. O PPA funciona dessa forma: plano, programa, projeto, metas, indicadores. A figura 4, aí ele traz um esquema, né, de como é que funciona a ideia dos planos, programas e projetos. A política pública ela é um plano e ela está no nível estratégico. As políticas públicas elas são criadas no nível estratégico. Quem é que está no nível estratégico? Olha, no nível estratégico estão os políticos. Os políticos votam políticas públicas, eles criam políticas públicas no legislativo, né? Os gestores de alto escalão, ministros, secretários de governo, a justiça, os juízes também influenciam muito nesse plano estratégico, né? Muitas vezes a justiça é questionada, é perguntada, determinada política pública fere ou não a Constituição, fere ou não determinadas leis. Então, o judiciário ele participa dessa parte estratégica. Depois a gente tem os programas no nível tático, né? Aí nos programas a gente tem aí a participação de gestores e especialistas de médio escalão, várias carreiras no executivo, elas são formadas justamente para lidar com esse nível tático, né? E depois a gente tem o nível operacional, onde estão os projetos. Esse nível operacional é onde a política pública é implementada de fato. E quem geralmente que implementa as políticas públicas? São técnicos, são às vezes empresas contratadas, às vezes organizações não governamentais, às vezes os burocratas de nível de rua. Quem são os burocratas de nível de rua? São servidores públicos que trabalham em contato com o público beneficiário das políticas públicas. São servidores públicos que fazem parte da burocracia e que trabalham lá na ponta. Por exemplo, os policiais são burocratas de nível de rua, os médicos são burocratas de nível de rua, os professores são burocratas de nível de rua. Muitas vezes são eles que implementam as políticas públicas. Pessoal, está claro isso ou tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por favor, fale, tá? Porque muito disso que eu estou falando vai ser cobrado depois na prova de vocês, tá?
Então, por favor, não vão embora com dúvidas. E a parte final do texto, desse texto 4, trata dos atores das políticas públicas. São vários indivíduos e grupos, organizados ou não, formais ou não, mas que influenciam na política pública e que têm algum interesse nela. Ou que são atingidos pelas decisões, né, que fazem parte das políticas públicas. Quem são esses grupos? Os autores trazem uma divisão aqui em 4 grandes grupos, né? Os grupos de identificação, os grupos de atenção, o público atento e o público geral, tá? Estão na figura 5. Agora vamos falar de cada um desses atores. O primeiro deles são os políticos eleitos, principalmente o presidente da República. O presidente da República é o ator que tem mais condições, mais recursos para influenciar na agenda de políticas públicas. Então ele é um ator central nessa história toda. Ele consegue mudar a agenda de políticas públicas de uma maneira que nenhum outro autor consegue. Presidente do Senado, presidente do Congresso, os líderes partidários, governadores, os presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, os prefeitos, os vereadores, todos esses atores políticos, eles têm privilégio nas políticas públicas. Os demais atores políticos também são importantes, mas esses políticos que assumem cargos de liderança e cargos mais importantes dentro dos legislativos são mais importantes, porque eles conduzem, né? Eles conseguem colocar em pauta determinadas políticas públicas e deixar de fora outras. Então, eles são muito importantes nessa história. E lembrando que os atores políticos, eles são designados politicamente, ou seja, a gente vota neles justamente para eles fazerem isso, né? Então, eu tenho um problema na minha comunidade que eu acho que deveria ser enfrentado com a política pública. Aparece uma pessoa que diz, olha, eu sou candidato, se eu for eleito, eu vou trabalhar para resolver esse seu problema aí, né? Então, eu voto naquela pessoa e ela é designada para me representar diante das políticas públicas, né? Isso é mais ou menos o esquema, né? Depois a gente tem os burocratas, que são muito importantes, que são os servidores, o corpo de funcionários do Estado, né? São muito importantes nas políticas públicas, em todos os... menos na agenda, mas muito importantes na formulação, na implementação e na avaliação das políticas públicas. No caso da formulação, os burocratas de alto escalão são os mais importantes. Na implementação, os burocratas de médio escalão e os burocratas de nível de rua são os mais importantes. Depois tem os grupos de interesse. Existem muitos grupos de interesse na sociedade, vários grupos de interesse. Também são chamados de grupos de pressão, né? Organizados ou não, e utilizam vários tipos de recursos para influenciar nas políticas públicas. Que grupos são esses? Por exemplo, empresários. A gente vê aqui no Congresso, por exemplo, existe bancada da bala, bancada do agronegócio, bancada de determinados setores da sociedade, né? Muitas vezes existem grupos de empresários por trás, fazendo pressão, fazendo lobby. A gente tem associações de classe, conselho de medicina, conselho de engenharia e vários outros conselhos que influenciam nas políticas públicas. A gente tem os sindicatos, que influenciam também, as ONGs, os lobistas, religiosos, militares. A gente tem acadêmicos, as universidades, a ciência, que influenciam também. Dependendo do problema público, uns influenciam mais do que outros, né?
A gente tem também a mídia, os meios de comunicação, um ator muito importante, principalmente nas democracias, que os autores chamam aqui de democracias de direito, né? Em sociedades autoritárias, essa mídia ela é capturada, né? Ela não tem liberdade, ela não tem independência. Você tem a mídia chapa branca, né? Que só apoia os grupos que estão no poder. E você tem a mídia independente, né? Então, a mídia e os meios de comunicação têm um papel fundamental para difundir para a sociedade o que está acontecendo nas políticas públicas, né? Desde que seja uma mídia independente, claro. E a gente tem também os beneficiários da política pública. Geralmente, esses beneficiários, eles são vistos de maneira passiva. Então, imagina que o governo vai criar uma política pública para asfaltar as ruas que não são asfaltadas lá do Sol Nascente, por exemplo. Uma parte do Sol Nascente que as ruas não são asfaltadas. Política pública para asfaltar. A pessoa que mora lá, que mora numa rua que não é asfaltada, essa pessoa participa da política pública? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes faz pressão, às vezes de alguma forma pressiona durante a implementação da política, né? São os beneficiários. Todas as pessoas que de alguma forma são beneficiárias, né? Parte da literatura trata essas pessoas como passivos, atores passivos, e parte trata essas pessoas como atores ativos que influenciam nas políticas públicas. Depois a gente tem as agências reguladoras. No Brasil, esse modelo é recente, não é novo, né? Ele vem da reforma gerencial de 95, começaram a surgir as agências, e elas atuam teoricamente com autonomia e independência, né? Diante das políticas públicas. Então, elas podem aí opinar e influenciar nas políticas públicas, teoricamente de maneira independente. Finalizando o texto, pessoal, a gente tem outros atores importantes. A figura 6, ela traz aí alguns, por exemplo, o judiciário. No Brasil, cada vez mais o judiciário influencia nas políticas públicas. Judicialização na saúde, judicialização na educação, vários outros tipos de judicialização, né? Somente o Supremo Tribunal Federal tem tomado muitas decisões que influenciam as políticas públicas. A gente tem também organismos internacionais que tradicionalmente influenciam as políticas públicas no Brasil. Por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, Unesco, a Organização Mundial da Saúde e vários outros, né? Que influenciam direta ou indiretamente nas políticas públicas nacionais. Comunidade científica, que eu já falei um pouco também, mas elas são importantes. Exemplo disso é no caso das políticas públicas para enfrentar a pandemia, né? A comunidade científica tem participado ativamente, gerando vacina, gerando novos protocolos, formas de atendimento, enfim. Os tribunais de conta, os autores apresentam aqui, e é isso. A gente fecha aí os atores das políticas públicas. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Algum ponto que não ficou claro para vocês no texto? Acho tudo bem, professor. O texto ele é bem fácil de ler, de entender, né? Bem tranquilo, né? Bem didático. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade, não. Então, eu quero que vocês fiquem atentos a essas coisas que a gente discutiu. Posso perguntar alguma coisinha que está nas entrelinhas no texto, tá? Não vou perguntar coisas que estão... Não necessariamente coisas que estão explícitas nos textos, ok? Então é importante vocês lerem e entenderem, tá? Principalmente os conceitos mais importantes. Pessoal, então agora a gente vai partir para atividade em grupo. Eu vou parar de gravar a aula.